Fala pessoal, muito bom estar aqui mais uma vez e dessa vez para continuar falando um pouco sobre o que eu comecei no vídeo passado e eu esqueci de falar, mas nesse vídeo eu vou continuar dizendo e espero que você goste. Deixe seu like, compartilhe, deixe também aí embaixo nos comentários a sua experiência que você já teve com Cristo. No último vídeo eu falei dos motivos que eu sou cristão e como eu conheci a Jesus, como ele me aceitou. Só que eu esqueci de citar uma das partes mais importantes, que foi o meu nascimento e a minha infância. Há 23 anos atrás, em 2002, quando eu nasci, um pouco antes ainda, quando minha mãe estava grávida, ela teve uma série de problemas na gravidez. Desde quando ela engravidou, ela sempre muito doente. No período que ela estava grávida, ela teve inchaços exagerados, ela teve problemas com alimentação e os médicos falavam que era uma gravidez de risco, que ela podia me perder a qualquer momento. Antes de eu nascer, uns meses antes, uma pessoa tentou tirar a vida de minha mãe, e eu estava na barriga, eu também ia morrer, né? E, e Deus não permitiu, e vários outros processos que teve. Eu nasci já passado, nasci com 10 meses e quando minha mãe estava grávida. No parto de minha mãe foi um parto cesáreo e os doutores que estavam na mesa de cirurgia não conseguiram aplicar anestesia em minha mãe. E ela teve que ser operada, eu tive que ser tirado de uma maneira onde minha mãe sentiu muita dor, porque ela foi cortada sem nenhum tipo de anestesia. E ela conta que ela gritava muito, que ela já nem sentia mais nada de tanta dor que ela sentiu. E eu nasci e eu não chorei. Eu nasci muito todo sujo, já tinha passado do tempo, tava com a pele toda meio que corroída, enrugada, parecia que estava apodrecendo ali dentro da barriga dela. E as pessoas, minha mãe pensou que eu tinha morrido naquele momento. Os médicos saíram para um canto comigo e depois de um tempo que eles conseguiram fazer com que eu chorasse, aquele choro que é tão importante para uma criança quando nasce. E dali em diante tivemos outras séries de problemas, porque como eu nasci de 10 meses, passei do ponto, e essa pele que nasceu com uma certa imperfeição, enrugada, estranha, essa pele começou a soltar e inchar. Minha mãe conta que os meus olhos, essa pele inchou de uma maneira tão grande que ela até pensou em furar para estourar. Se ela tivesse feito isso, nesse momento eu estaria cego. Assim disseram os médicos. E além disso, eu nasci com um problema nos rins. É uma doença chamada pielonefrite. Acho que eu pronunciei corretamente. E essa doença, ela, quando eu era muito novo, pequenininho, que ela me causou muitos problemas. Quando eu estava mais ou menos ali com uns 9 meses de vida, chorando muito, chegou um momento onde eu parei de chorar. Minha mãe pensou que eu tinha dormido, e ela agradeceu a Deus por aquele momento. Só que passava um homem pela rua, ela estava na frente de nossa casa, e aquele homem pediu para me ver, e quando ele me viu, ele percebeu que eu não estava dormindo, que eu estava desmaiado. E minha mãe correu para o hospital e o médico aqui da cidade, ele disse que se demorasse mais ou menos umas meia hora, eu teria falecido, porque os meus rins estavam parando e por isso que eu desmaiei. E passou-se o tempo também, tive outra série de problemas em relação aos rins, e um dos motivos pelo qual eu sigo a Jesus é esse testemunho, essa oportunidade que ele me proporcionou, porque alguém que nasceu praticamente sem vida, alguém que nasceu com uma doença que traria a morte, depois de 23 anos está aqui relatando isso para, quem sabe, algumas pessoas que vão assistir esse vídeo. Mas o que é mais edificante, o que é mais interessante no meu ponto de vista, é porque aos 9 anos de idade, mais ou menos, eu tive que ir para a capital aqui do Mato Grosso, Cuiabá, por causa desse problema nos rins. Lá no hospital, o médico falou para os meus pais, eu estava na frente deles, e os médicos falaram que eles não poderiam me dar uma semana, um mês, nem um ano. Que eles poderiam garantir que eu iria morrer. E minha mãe teve, naquele momento, um desespero, né? Poderia perder o filho a qualquer momento. E ela fez um voto com Deus, disse que se Deus me curasse daquela doença, ela nunca mais ia seguir a moda no
em relação ao seu cabelo. É deixar o cabelo crescer, tirar as pontas, mas nunca por vaidade. Depois de um tempo, depois de acho que 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não me lembro, eu fui curado, já não sentia mais nada. Um garoto que só vivia no hospital começou a ter uma saúde não invejável, mas uma saúde muito boa, graças a Deus. E minha vida mudou naquele momento. Ainda passei por uma situação, mais ou menos 12, 13 anos, eu tive uma crise epilética, desmaiei na frente aqui de casa, meu coração parou, cheguei no hospital. O médico só olhou e vazou, porque estava praticamente morto, ele não poderia fazer muita coisa. Mas mesmo assim, Deus me trouxe à vida novamente. E quando eu ouvi aquela mensagem daquele homem que tinha carregado a minha cruz e se entregou no meu lugar, eu não tive dúvidas de que tudo aquilo que eu tinha passado desde o nascimento até aquele momento é porque eu fui amado de verdade, porque ele carregou a minha cruz. E se eu passei por tudo aquilo, porque eu tinha um propósito nessa terra, porque Deus, ele tinha me escolhido para alguma coisa. Quem sabe para ajudar uma pessoa no decorrer da minha vida, mas eu fui chamado para fazer a diferença na vida de alguém, ou algum trabalho, ou alguma coisa. Mas eu sei que depois daquela mensagem, ele me encontrou e eu compreendi que eu precisava seguir a este homem inigualável chamado Jesus. Então, um dos motivos e um belo motivo de seguir a Jesus é olhar para trás e realmente compreender que Ele é a minha vida, que Ele é a vida em mim, Ele é meu sustento. E sempre quando eu estou mal, quando eu às vezes quero parar, eu me lembro de tudo isso que eu já passei, dos relatos, e essa fé, essa força, ela é renovada dentro de mim. Eu acredito que muitas pessoas que poderão ver esse vídeo também passou por situações parecidas. E eu gostaria de dizer que Deus tem um propósito na sua vida. Você não está nessa terra em vão. Da mesma maneira que eu creio que eu tenho um propósito, eu também creio no propósito que Deus tem na sua vida. E às vezes não é para estar nos holofotes, para ser o maior do Brasil, mas com certeza ele tem algo em você que alguém precisa. Uma mensagem, um abraço, um aperto de mão, apenas um gesto humilde, mas que demonstre amor. Então que Deus te abençoe, cuide de você, que você continue firme e forte. Lembrando que se você está aqui é porque Cristo te sustenta todos os dias. Deus abençoe e até mais. Valeu!